Cara, somando meu salário atual como dev sênior e mais os projetos que eu toco no paralelo, eu devo faturar cerca de R$ 100.000 por ano. E eu vou te falar uma coisa aqui nesse vídeo que pode soar meio bizarra, tá? Mas eu prometo que se você assistir até o final vai fazer sentido. E a verdade, cara, é que se você quer ser um bom programador aí nos próximos anos, você vai precisar parar de pensar só em programação. E eu sei que isso pode soar um pouco contraditório aí pra você, mas, cara, foi exatamente o que eu descobri, trabalhando mais de 7 anos aí na área e agora tocando meu próprio SaaS, né, totalmente sozinho. E, mano, a galera que só sabe escrever código, o famoso executador de task, cara, esse tipo de profissional tá com os dias contados, tá? E, mano, não é papo de coach, tá? É realidade. Eu não quero te vender nada. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar na prática como tudo isso funciona. E, mano, antes que você feche o vídeo aí achando que eu tô viajando, deixa eu te explicar melhor isso. Eu não tô falando que você não precisa saber programar, tá? Até porque no meu último vídeo eu falo justamente o oposto disso, que você tem que ter uma base sólida em lógica de programação e algoritmo, enfim, você tem que ter uma base sólida. Mas o que eu tô te falando aqui, cara, é que se a sua única habilidade é só escrever código e só executar tarefa, você tá literalmente construindo um castelo na areia e os seus dias aí como programador tá contado, mano. E por que que eu falo isso, mano? Você deve saber que a IA hoje em dia é capaz de gerar um site, um aplicativo do zero em segundos. Isso significa que a IA vai conseguir executar um projeto aí com maestria igual um programador excelente? Mano, é óbvio que não. Mas o que isso significa, cara, é que para tarefas mais operacionais, então executar código por si só eu acho que nós humanos, independente da sua senioridade, eu acho que você não vai conseguir disputar com a IA em nível de velocidade de execução de código. E mano, para tentar dar um exemplo claro do que eu tô falando aqui para você, imagina dois profissionais aí, tá? O pedreiro e o arquiteto. E não na web, tá? Tipo, na obra civil mesmo. Cara, o pedreiro, ele sempre vai fazer o trabalho mais operacional ali, né? Rebocar uma parede, tacar massa, né? Organizar ali os tijolos, enfim. E esse trabalho no fim é mais repetitivo, né? Mais físico ali, é mais operacional. E o arquiteto, cara, é o cara que geralmente faz o trabalho mais estratégico ali. Ele que elabora a planta, ele pensa ali em toda a estrutura, né? Em toda a arquitetura por si só do projeto. Enfim, eu imagino também que ele deve ser responsável por preparar o melhor material possível, né? O melhor custo-benefício e adaptado para aquele tipo de cenário, né? Eu imagino que seja, né? Eu não sou arquiteto. E aí, mano, pegando esse cenário para comparar com a nossa realidade, pensa que a IA hoje em dia virou o melhor pedreiro de código existente. Porque pensa, mano, ela pode trabalhar 24/7, ela não vai pedir férias, não vai pedir descanso. Mas qual que é o ponto? O que que a IA não pode ser e eu acho que ela nunca vai poder ser? Ela nunca vai poder ser uma arquiteta por si só, de identificar problema, de identificar contexto de negócio, e ela não vai validar se uma solução faz sentido ou não. Ela simplesmente vai executar o que for pedido ali para ela. E mano, deixa eu te contar uma parada que tá acontecendo comigo agora, que eu acho que vai ilustrar perfeitamente esse cenário. Eu tô construindo um SaaS do zero, né, de assistente financeiro, e qual que é a ideia? Você pode anotar os seus gastos ou a sua receita de forma simples e fácil, direto pelo WhatsApp, enviando um áudio ou mandando a imagem de um comprovante. E além disso, você pode receber relatórios, né, específicos para o seu caso. A IA pode identificar onde está o seu maior gargalo financeiro e pode te dar insights, né, muito acionáveis do que você fazer enquanto a isso. E isso tudo integrado a um dashboard na web, né, super interativo e fácil de usar também. E mano, qual que é o mais interessante disso tudo? Cara, eu consegui colocar um MVP do zero até deploy, cara, em menos de um mês. Aí tu pode pensar, né? Mas, pô, Gabriel, tu é dev há anos já, né, cara? Pra você é fácil fazer esse tipo de coisa. E, mano, a real é que eu nem sei o quanto tempo ia levar pra tirar isso do papel se eu fosse executar tudo na mão, né? Linha por linha de código. E é óbvio que eu também só consegui construir isso rápido porque eu entendo de programação. Mas hoje eu não fico simplesmente só escrevendo código. Hoje eu consigo delegar mais essa parte operacional e repetitiva e pensar no que realmente importa, né? Pensar na experiência do usuário, pensar na estrutura, na estratégia, né? Como isso resolve o problema, qual a melhor stack, qual a melhor solução para usar e resolver esse problema. E o mais louco, mano, é que esse projeto em um mês virou uma puta faculdade para mim. Eu aprendi muito fazendo ele. Por exemplo, eu organizei uma infra do zero, performática e segura. Outra coisa, cara, eu criei um fluxo robusto, né, no N8N, coisa que eu nunca tinha feito antes. E além disso, né, eu reforcei minha habilidade em usar IA não só como um assistente, mas como um cérebro, né, do meu produto.
Ou seja, mano, se você parar pra pensar, esse é um mundo perfeito, porque, cara, eu deleguei as tarefas que eu já domino, né? E eu consegui dedicar meu tempo ali a aprender coisas que eu ainda não sei. E, mano, essa é a diferença, tá? Eu sei que isso pode ser um tema meio polêmico ainda nesse dia de hoje, porque eu vejo que muito dev ainda luta contra isso, né? Ainda tem uma tendência a achar que a IA não é boa o suficiente, que não é confiável e pô, em alguns pontos a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que está sendo gerado, né? Eu já falei isso nos meus vídeos, no fim o responsável por aquilo que está sendo gerado é você, mas a verdade é uma só, mano. Escrever código por si só tá virando commodity, tá? E aí, para te ajudar nesse vídeo e para te dar uma solução, para te blindar contra isso, eu pensei em 3 habilidades, cara, que eu tenho certeza que vão fazer toda a diferença aí na sua carreira, porque estão fazendo na minha, tá? Mano, eu acho que a habilidade número 1 e é onde você tem que mais se preocupar é em identificar o problema de verdade. E isso consiste em não se preocupar só no como, né, daquela task que chega pra você ou daquele projeto que você vai tocar. Cara, qual que é o problema que você está tentando resolver? Geralmente, e eu era muito assim, tá? A gente fica muito apegado no como. A gente recebe um projeto ali, a gente recebe uma task e a nossa mente, a nossa energia já é concentrada direto para qual stack a gente vai usar, como a gente vai resolver isso. E a gente acaba se desacoplando um pouco da regra de negócio ali, do porquê a gente está fazendo aquilo de fato, né? E pô, mano, um exemplo real do meu SaaS, tá? Eu não tive essa ideia milagrosamente do nada, né, cara? Acordei um dia e falei, porra, vou desenvolver isso daqui porque isso é legal, e enfim. Cara, o que eu fiz foi identificar um problema na minha própria vida, né? Eu tava com dificuldade para anotar os meus gastos, para entender tudo que tá entrando, tudo que tá saindo. E, pô, eu não conseguia, na verdade eu não queria, eu tinha preguiça de anotar em planilha, né? Puta bagulho chato. E aí que eu pensei, mano, quer saber? Isso é um problema real, como isso já tem solução no mercado, tem demanda e não é um problema só meu, e eu sou dev, nada mais justo, né, do que eu começar a desenvolver o meu próprio SaaS, aí, o meu próprio assistente financeiro. E essa é a primeira habilidade essencial, né? Identificar um problema claro, seja seu, seja das pessoas que você conhece, seja de empresas, enfim. Identificar um problema que com tecnologia você pode chegar numa solução. E aí que a gente já faz link com a habilidade 2 aqui, né? Que é desenhar essa solução, cara, de ponta a ponta. E de novo, né, mano? Não ficar pensando só em stack, só em código, mas sim pensar em como você vai arquitetar e resolver esse sistema, né? Arquitetar esse sistema como um todo. No meu SaaS, por exemplo, eu tô tendo que pensar como que vai ser a distribuição, né? Como que as pessoas vão ver isso? Como vai ser a primeira experiência, né? O primeiro acesso? Como eu garanto que os dados estão seguros? E como que eu escalo, né? Eu estou preparado para receber, por exemplo, 1.000 usuários, 10.000 usuários, a minha infra está pronta para isso. E aí, antes de começar a desenvolver, né, eu tive que pensar em todos esses pontos, eu tive que desenhar ali, fazer um brainstorm completo ali da jornada do usuário. E, mano, essa mentalidade de arquiteto, mano, pode ter certeza, essa é a mentalidade que muda o jogo, tá? E que vai fazer você virar insubstituível. E aí, cara, pra concluir, né? Habilidade 1, você precisa identificar um problema. Habilidade 2, você precisa arquitetar uma solução. E a habilidade 3, cara, você precisa delegar o operacional e focar ali no estratégico. Eu acho muito legal o conceito de MVP, né? De testar uma ideia muito rápido e validar muito rápido. E, por exemplo, né? Eu sou front-end, eu poderia passar ali mais de um mês só escrevendo ali o meu dashboard, o front-end do meu dashboard. Mas, mano, a real é que toda essa parte de código nesse MVP eu deleguei para IA, tá? E óbvio, usando tudo que eu já sei, né? Toda a minha base para construir algo com fundamento, né? E não gerar código porco ali. E, mano, esse conceito é algo que eu carrego pra minha vida e que eu gosto muito, tá? Primeiro você cria, mano. E aí eu também já tenho um vídeo falando sobre isso, né? Sobre ação. Cara, faz acontecer. Saca? Não perde tempo arquitetando demais e tira isso do papel, mano. Faz o seu MVP ali. Eu gosto muito dessa premissa, né? Cara, primeiro você cria, tira do papel e depois você melhora, aprende como delegar mais partes operacionais e focar em ser estratégico. Na minha opinião, mano, é isso que te vai fazer pensar de verdade como um programador do futuro aí, como um arquiteto, né, do futuro e não simplesmente como um pedreiro da web, né, digamos assim. Então, mano, vamos lá, só resumindo por que eu acho isso tão importante. A IA, mano, na minha opinião, ela não matou a programação, tá? Muito pelo contrário. Mas eu acho sim que ela matou a ilusão de que escrever código é a mesma coisa do que ser um programador. Na minha opinião, mano, ser um programador vai muito além de escrever código, identificar problemas complexos e pensar na melhor solução possível, na solução mais performática e escalável para solucionar esse problema.
Porque, mano, você não precisa competir ali com a máquina, né? Mas você pode sim usá-la a seu favor, né? Para construir mais rápido. E assim você consegue focar, né? Dedicar seu tempo ali na parte mais estratégica. E, pô, mano, tirando a minha história como exemplo, eu ainda sou um CLT full-time, né? Eu trabalho como um dev senior e eu sou pai, né? No fim, acaba que não me sobra tanto tempo, mas ainda assim, cara, é tempo suficiente para eu conseguir tocar um projeto do zero. E a minha ideia é justamente compartilhar tudo aqui com vocês, né? Fazer um build in public. E nos próximos vídeos eu quero trazer mais também desse projeto, né? Mostrar na prática como que eu construí isso, né? Como que eu roubei essa ideia, entre aspas, e como que você pode roubar também, né? No bom sentido, para você criar algo do zero aí para você também. E, mano, de verdade, quando eu parei de me ver como um mero executador ali de código e eu pensei a me enxergar como um solucionador de problemas de fato, cara, minha vida e minha carreira mudou para melhor, tá? Eu acho que essa mudança sutil, né, de mentalidade, cara, eu acho que isso muda tudo na prática daqui para frente. E é essa a conclusão, meus queridos. Esse é o tema que eu sempre tento abordar aqui nos meus vídeos, cara. O programador do futuro não é o que escreve mais códigos, mas é o que consegue resolver mais problemas. Se essa visão aí, se esse insight fez sentido para você, o que você pode fazer para retribuir é deixando um like aqui e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E, mano, o próximo vídeo eu quero ser muito mais prático, tá? Eu quero te mostrar em tela tudo que eu construí, como que eu pensei para fazer esse SaaS até aqui. E, mano, bora junto se você quer ser parte dos devs aí, dos profissionais do futuro que vão revolucionar a tecnologia, tá? Meus manos, tamo junto e é só o começo. Valeu!